Olá, tudo bem? E aí, como é que fomos na prova da Santa Casa? Olha, a prova designada, né, como conhecimentos específicos em redação, ela não teve nenhuma surpresa. É uma prova feita pela Fundação VUNESP, então ela está absolutamente dentro do modelo definido pela Fundação VUNESP e, por extensão, a Santa Casa, né? Vamos começar conversando um pouquinho sobre a redação. O tema da redação foi o legado da escravidão no Brasil, entre o racismo e a democracia racial. Surpresa? Zero. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Havia uma coletânea de 3 textos. O primeiro, a partir do Casagrande e Senzala, em que se discutia a questão da identidade brasileira por uma miscigenação. O segundo texto falava de uma tendência de se retratar Machado por uma espécie de Machado de Assis, né, por uma espécie de um embranqueamento e uma posição em relação a isso. E o terceiro texto de uma discriminação que se perpetua em função da aparência. E a partir dessa coletânea era para discutir essa coisa que faz parte do nosso dia a dia, essa temática, esse assunto que permeia o nosso cotidiano e que, portanto, não deve ter trazido nenhum grande problema, nenhuma grande questão, não, né? As 4 questões de português, todas elas constando de A e B, também sem nenhum problema. Uma questão de interpretação, de entendimento de um texto em poesia, uma questão de entendimento de um texto em prosa. Entenda-se isso que eu estou falando ou A ou B de uma das alternativas, tá? Não vou especificar exatamente cada uma delas, mas uma questão que cobrava o entendimento de um texto em poesia, uma questão que cobrava o entendimento de um texto em prosa. Uma coisa chamou atenção, porque é algo muito cantado e muito batido, e que é muito recorrente, né? E se for a primeira vez, certamente não vai ser a última nessa leva, nesse início dessa jornada que a gente tem aí de exames. Transposição de discurso. E aqui um dos mais simples que tem, né? dos menos complicados que existe. Uma questão de gramática que cobrava o entendimento da gramática, sem cobrar o gramatiquês, mas pedia qual era o sujeito de uma determinada oração, né? Uma questão bem bacana, bem feita, bem elaborada. Uma outra cobrava o sentido, hein? A partir do uso de um se. Então não se discute ali se ele é reflexivo, se ele é o que diabo que ele é, mas o fato é que qual é o sentido que ele dá dentro daquele texto. No geral, então, uma questão de figura de linguagem, um paradoxo, né? Então, olha só, estilística, né, o paradoxo, gramática, interpretação de texto, interpretação de texto tanto em prosa quanto em poesia, uma prova bem clássica, uma prova bem feita, que não deve ter trazido problema, mas que você deve ter tomado um certo cuidado na hora da redação, tá? Mas de qualquer modo, uma prova bem dentro do padrão e sem nenhuma surpresa em relação àquilo que a gente esperava. Tá ok? Grande abraço, então.